Olá a todos! Mais uma vez aqui dando continuidade ao Pod Lopes. Conversei ainda esse ano de 2026 com o Léo, uma ou duas semanas atrás, e como eu falei para vocês, eu faço questão de trazer o Léo aqui, né? É, de vez em quando. Eu queria que ele viesse muito mais, mas ele é um homem ocupado pra caramba tal. Então a gente tratou é, de assuntos diversos ali, mais da paga, né? Do salário que ele tem para fazer o que ele faz, né? E ele nos confidenciou aqui que o salário é muito mais a gratificação, a satisfação de ele estar sendo útil aqui, né? Falamos um pouco de todos os assuntos e hoje a gente vai, né, se aprofundar um pouquinho mais nos livros, né, Léo? Sim, Ele me trouxe aqui, esses livros são meus, ele já autografou, inclusive, né? Esse é o segundo, né? esse é o Segundo livro, que é segundo. Nostradamus, né? A filosofia de um gato laranja. Depois ele vai falar um pouco mais desse livro aqui. E é o Pequena Nuvem, ele já tinha falado em uma outra oportunidade aqui, é Cartas de um Jovem Professor Autista. Isso aqui é quase que uma reunião de cartas, Sim, de relatos, de recortes ali, né? Então, seja bem-vindo, Léo. Vamos falar um pouco desses dois livros, mas antes, vamos falar aí né, de algumas coisas que ficaram sem fechar na outra oportunidade aí. perfeito, perfeito. Obrigado de novo. Falar aqui para mim é sempre uma gratidão. Eu amo falar, né? Eu acho que eu nasci para falar. Perfeitamente. Professor, palestrante, escritor. Eu acho que o escritor ele fala através Sim, da, através da escrita, da da escrita, literatura, claro. né? Ele dá o recado, né? Exato. O E pintor também fala através eu acho que quando a gente pega, por exemplo, Pequena Nuvem, os dois livros eu escrevi numa depressão profunda e numa agressiva fobia social que eu não conseguia sair de casa. Os tá. dois. Eu acho que eu precisava tanto me expressar, eu queria tanto me expressar de alguma forma, que esse aqui eu juntei todos os textos que eu tinha num arquivo só do Word, e fiz a correção deles inteira e mandei para a editora. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a minha carreira na literatura começa assim, numa vontade de se expressar e querer colocar o quem eu sou no mundo, sabe? E até o prefácio do meu livro, um dos prefaciadores coloca que eu me tornei criador e criatura da minha própria obra literária, né? Que Sim, parece perfeito. que a obra literária parece que não está falando é Leonardo Salomão. A obra literária tem personagem, mas é tudo Leonardo Salomão. Parece que é a minha vida em tudo, né? Até no Nostradamus, um dos prefaciadores coloca que eu aprendi a costurar Tá. palavras Sim, que em bacana, livros né? como alguém que tenta costurar a si mesmo. Sim. E o Pequena Nuvem para mim foi uma alegria muito grande, né? Ele foi meu livro de 2025. O Nostradamus, ele é o meu livro de 2026. O lançamento oficial, o evento de lançamento vai acontecer em abril de 2026, mas já está disponível para comprar por pré-venda, você já Tá. consegue adquirir. E em palestra, se alguém for em alguma palestra minha, já consegue adquirir também o livro do Nostradamus. E o Nostradamus, para mim, ele é um livro muito especial porque ele carrega uma jornada da minha vida assim, muito profunda, que quando eu descobri o meu autismo, eu tinha uma sensação, eu sempre tive essa sensação, que um dia eu teria um colapso nervoso e eu não voltaria mais. Eu perderia minha sanidade mental. Eu tinha essa sensação, uma sensação estranha. E eu anotava isso em cadernos. Tipo, eu acho que eu vou viver até os 28 anos. Sim. Assim, meu psicólogo, óbvio, fui tratado e trabalhado isso em terapia, desconstruído essa ideia, mas eu achava que eu teria um colapso mental com 28 anos. E Tá. eu queria viver tudo que eu poderia, escrever todos os livros, dar palestra, tudo, até os 28. Pois bem, esse colapso mental que eu achei que eu teria com 28, que acabaria com a minha vida, eu não tive com 28, eu tive com 22 anos, né? Há um ano e 2 meses atrás. Eu tive um colapso mental extremamente agressivo, a ponto de que a minha prima me encontrou no chão e me levou para o hospital, e eu tendo uma crise de pânico muito Muito agressiva, assim, severo. e minha mãe chegou, meus pais chegaram, minha prima e minha mãe não conseguiam me ver de tão preocupadas que fizeram comigo, de que eu tava, né? Que elas me viram. Meu pai ficou comigo, me acompanhou durante todo o processo. E eu falei, cara, acabou minha vida. Acabou minha vida, não consigo. Era muito sofrimento psicológico pra mim. Muitos gatilhos causaram isso em mim. E o que aconteceu? Eu desisti. Eu parei de fazer tudo o que eu fazia. Parei de dar palestra, parei de dar aula, parei tudo, parei tudo. Parei de pintar.
Isso aqui são coisas que eu faço, tocar piano, parei tudo, 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 tudo. Meu objetivo era sobreviver. Não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. Só que, um dia, um belo dia, assim, 4 meses depois desse pico de estresse que eu tive, e fui no meu trabalho, num trabalho super simples que eu tinha arrumado, bem quietinho, assim. E uma mãe atípica, uma mãe de uma criança com deficiência, me encontra na rua. Você não é o Leonardo Salomão que dá palestras e tal? E ajuda crianças, você ajuda crianças a pararem de ter crise, você ajuda, faz todo esse trabalho. Eu queria pedir a sua ajuda. O meu filho ele tem alguma condição que eu não sei. Ele não consegue ficar na escola. Ele já foi. Eu me demiti de 3 empregos porque eu não tenho com quem deixar ele. Eu já fui em todos os médicos, ninguém fala nada com nada, assim, ninguém me dá um tratamento que dá um resultado. Eu preciso da sua ajuda. A mãe me encontrou na rua. E eu me lembro assim que eu tava muito mal, tava muito doente. Eu falei, eu não sou mais ele, assim, falando assim, eu não dou mais palestras, eu não faço mais isso, sabe? Não faço mais essas coisas. Eu tive a sensação de uma mulher morrer na minha frente. Eu vi aquela mulher morrer na minha frente. Eu vi a primeira vez que eu tive essa sensação, sabe? Tá. E essa sensação foi imediata. Foi imediata, assim. Eu fiquei chocado, Tá. assim. Quando eu falei, a mulher desmontou na minha frente. Sim. E eu fiquei De uma assustada. decepção, de um. Porque eu acho que ela ter me visto ali foi um raio de esperança, sabe? Perfeitamente. Ela se E frustrou, né? Ela tinha uma eu acho que era a expectativa. última esperança dela. Tá. Eu fui levantado como a única e eu Isso. acabou. Era o E tábua de salvação eu dela. cheguei em casa e eu escrevi boa parte desse livro, assim, eu escrevi um capítulo desse livro nesse dia. Eu me lembro do dia, eu me lembro do capítulo que foi, que eu falei, não, quer saber? Eu vou dar palestra. Se vão me pagar, legal, vai me ajudar. Mas se não me pagarem nada, eu vou dar a palestra de graça. Não importa, eu vou dar aula. Se me derem R$ 1 para dar aula, eu vou continuar dando aula. Eu vou pintar meus quadros, eu vou fazer tudo que eu sei fazer. Se eu for dar palestra e eu ter crise no meio da palestra, eu vou continuar dando palestra tendo crise. Eu não vou parar, porque né, eu não vou ser mais aceitar isso, sabe? Para mim é uma coisa Sim, muito, perfeito. muito intensa e muito É. profunda. E quando isso aconteceu, eu comecei a dar palestras, dar palestras sem parar. Eu tinha palestras que eu ganhava dinheiro, tinha palestras que eu dava de graça, eu ia dar aula, tinha gente que eu dava aula particular de graça, e eu fui indo, assim, indo, 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 indo. Eu comecei a me envolver com pessoas muito importantes, só que eu não estava no mesmo status quo que elas, né? Falando assim, politicamente, Sim, sim, financeiramente, financeiro não. perfeito. Eu, era uma galera, tipo assim, eu sentava numa mesa, todo mundo de terno, eu de blusa de botão, de sandália de couro, e tirava minha sandália e ficava descalço, balançando o pé embaixo da mesa. Porque falando isso, porque é esse livro. O Nostradamus narra a vida de um filósofo francês do século XIX, que o sonho dele é ser professor. O sonho dele é ser professor, ser professor. E ele tem um gato, só vive ele e o gato dele. E o que aconteceu? Quando eu tava vendo todo esse processo de uma depressão muito profunda, eu, quando eu retornei, depois de ter esse contato com essa mulher, eu comecei a pintar um quadro. E eu pintava sempre no final de tarde, que o sol batia bem certinho na varanda da minha casa e pegava bem o reflexo que eu pinto com tinta a óleo. Aí dá pra ver as misturas bem da cor. Eu gostava daquela luminosidade. Começou a vir uma gata na minha casa, todo dia nesse horário. E ela sentava embaixo do meu cavalete, que é onde eu colocava o quadro. Sim, E eu pintava e ela bacana. ficava lá. Tem até um epílogo que eu escrevo sobre ela, que é a Rita. E ficava eu e a Rita lá, a gente pintava e eu comecei a desenhar o livro inteiro naquele processo de depressão profunda, esse livro ele é um romance todo narrado pelo gato do filósofo, Tá. que vive o filósofo e o gato começa a contar a história do dono dele. Sim, perfeito. Eu me inspirei muito em Memórias Póstumas do Então, Machado de Assis, tá. que eu não posso. Próximo de Brás Cubas, né? Isso, mas óbvio que uma linguagem muito mais fácil, né? A Sim. dele é muito, muito densa. Mas foi isso. Aí ele começa a narrar, o gato começa a narrar toda a jornada do filósofo, desde ele fazendo a primeira apresentação de piano dele, que eu fiz a minha primeira apresentação de pianos há muitos anos atrás,
e toda a jornada dele, até ele se tornar um professor, um Entendi, escritor, entendi. um palestrante. Explico também Ah, o pico de estresse que o protagonista, o filósofo, chama Aimé Duval. Eu explico a crise, aí explico também meus contatos com os meus terapeutas. Tem sim. conversas que tem aqui que eu parafraseei de referências que eu tinha com os meus terapeutas, né? Dilemas, discussões que a gente tinha, assim. E foi isso, ele teve a crise dele, ele parou, ele encontrou a pessoa e voltou Entendi, todo. entendi. Ele voltou a dar palestra igual um. Então, a gente poderia considerar um livro autobiográfico, então, ou não? Não, Não. não é tão autobiográfico, mas com De, al- muitas de referências. algumas Mas referências. tem muitas Mas eu queria referências. te falar, você tem 23 anos, um livro autobiográfico com 23 anos, Eu não não faz acho que muito, tem, não faz sentido. Eu sinto que não também faz talvez muito não tenha sentido, tanto né? valor também, né? Não, não, não é por nada, é até por pouca idade mesmo de experiência, de vivência. Ainda que não dá para cravar também. De repente, você com 23 anos tenha vivido muito mais intensamente do que um cara que tem 80 anos. Pode ser que Não, sim, eu aconteça. tive experiências muito Pouco intensas, provável, assim. mas é. E esse livro é considerado um romance, né? Sim, Ele tem uma literatura que é considerada um romance, mas é mais um romance filosófico para te fazer pensar o real valor da vida. perfeito. A minha proposta com o Nostradamus é isso, sabe? E quanto à limitação, assim, quantas limitações você lida na sua vida, sabe? Você não. No Pequena Nuvem tem um texto que eu falo, tem pessoas que são apenas ruído de algum barulho, são apenas consequência. E existem pessoas que decidem ser presença. Então, ou você é consequência, ou você decide ser presença. Nesse livro Nostradamus, eu abordo a história de um homem que decidiu ser presença. Ele nasceu com uma deficiência, Perfeito. ele descobre que ele tem uma deficiência que, na França do século XIX, falar que ele tem dificuldade para socializar, não gosta de contato físico. O que que é? Na França eles Sim, dá qualquer coisa aí para ele. sim. Estava Se pro, dando para a se situação. para pessoas surdas assim que tinham infecção na orelha ou no ouvido, perdão, colocavam um óleo quente para tentar tirar a informação. Imagina os tratamentos que teria para Meu época, Deus do céu. entendeu? Cadeira elétrica, tratamento de choque, Tinha tratamento de sanguessuga, né? Colocava aquele sanguessuga também. sanguessuga para tirar o sangue Sim, doente para o sangue puro nascer. Olha os tratamentos. é um Então negócio. imagina na França do É uma século XIX, hemodiálise arcaica da Idade Média. entendeu? Então imagina um jovem que decide ser professor e no século XIX lidar com os tratamentos todos ali. E é cheio de reviravoltas as histórias, assim, são histórias bem legais. E já adianto um começo da história do Nostradamus, é o seguinte: tem dois gatos, o Lou e o Lau. O Lou é o velho e o Lau é o mais jovem. São dois gatos amigos. Eles apresentam eles conversando, o livro. E tem um gato velho num Tá, terreno baldio, que esse gato velho é o Nostradamus. Aí esses dois gatos vão lá encher o saco do gato velho. tá, Aí esse gato velho começa a contar a história do Aimé Duval pra eles, que eles perguntam quem é o seu dono. Aí ele começa a contar. tá. Eu não vou contar muito porque Senão você já vai o fazendo um final, spoiler do o livro aí, né? final eu já adianto, assim, o pessoal teve as primeiras pessoas que leram choraram no final. Algumas pessoas me mandaram mensagem no meu Instagram brigando comigo, Ah, no, perfeito. que eu, assim, o livro construiu, acho que eu quebrei a expectativa, não sei, mas é uma mensagem, o livro assim, ele é uma Perfeito. mensagem. O Pequena Nuvem é uma expressão, é uma sensação de que eu quero tentar ajudar as pessoas, eu não sei o que fazer. Eu quero tirar tudo que tiver dentro do meu coração e colocar num papel e Sim, entregar para as pessoas como se fossem panfletos. O Nostradamus é uma mensagem que eu elaborei, sabe, perfeito. tirado da minha vida. Eu acho que a inclusão, é impossível falar de inclusão sem falar de esperança. Eu acho que a esperança, a minha vida é isso. Eu acho que Esperança é um lugar. é um lugar onde ninguém precisa se esforçar para ser reconhecido como ser humano. Eu acho que o Aimé Duval encontrou o lugar de esperança dele, um lugar onde ele de fato foi incluído. Por isso que eu acho que esperança e inclusão são quase sinônimos dentro da minha cabeça, Perfeito. entendeu? E eu estou trabalhando no terceiro livro, que é o terceiro livro, ele tem uma dinâmica que para mim eu tô ansioso Tá. para publicar.
Então, você, até para contribuir com a nossa audiência, com as pessoas, com a humanidade de uma maneira geral, você falou do processo depressivo. Os livros nasceram no estágio, no momento que você estava muito deprimido. São livros recentes, você falou que o Pequena Nuvem é de 2025, não é isso? Isso. Eu concluí a escrita dele em final de março de 2025. 2025, e o Nostradamus. Concluí em novembro de 2025 a Tá, escrita 25, dele. então os dois, na realidade. É que A você está escrita lançando o Nostradamus agora em 2026, mas a escrita em foi em 2025. 2025. Mas o fato, o que quer dizer que são coisas muito recentes. Como é que você tem lidado ainda? Na realidade, você não é curado da depressão. Não, de fato, Você convive com a depressão. porque não só o autismo, eu carrego outras comorbidades, como uma rigidez cognitiva, não rigidez cognitiva assim, mas algo associado a uma altas habilidades e etc. Então, eu estou muito submetido à depressão. Por isso que boa parte dos autistas com altas habilidades comete suicídio. Perfeito. É algo até bem comum. Mas como eu lido com a minha depressão, eu acho que é algo interessante falar que boa parte da minha vida, assim, o meu primeiro diagnóstico não foi autismo, foi distimia, depressão a longo prazo. Eu acho que quando eu descobri, assim, que eu estava num quadro depressivo, eu criei diversas estratégias de regulação. Treino de respiração, atividade física, alimentação, tal, tudo isso. Mas eu acho que chegou um momento que nenhuma das minhas estratégias teve eficácia. Assim, eu perdi a mão. Eu não conseguia mais cuidar de mim mesmo. E eu precisei de tratamento. Eu precisei de terapia, eu precisei de tudo isso. Mas eu acho que que virou uma chave, assim, que eu saí de um estado de uma depressão profunda e consegui ficar bem, que eu me considero bem hoje, foi ser eu mesmo. Ah, Encontrar o meu lugar nas coisas que eu tá. E a faço. terapia te ajudou nisso. Você ainda Fundamentalmente. tem acompanhamento profissional Sempre, hoje? Sempre. sempre, Ah, sempre. E eu acho que encontrar o lugar dentro de mim mesmo, sabe? Eu acho que quando a depressão vem, não é que você esquece, mas é muito difícil você ser você. Você, eu não sei se eu consigo expressar isso, mas eu acho que é você ser você, sabe? Eu acho que é muito difícil isso. Acho que a depressão tira isso de você de uma forma muito agressiva. E eu acho que com a terapia eu acabei voltando para esse lugar. perfeito. Com a literatura, com os meus quadros, com as minhas palestras, eu acho que foi uma mão que acabou me trazendo de volta para esse lugar. E curiosamente eu sou grato, né? A depressão foi o pior momento da minha vida. Foi a pior experiência, mas eu sou grato por ter passado por isso. Perfeito. Porque eu acho que Você cresceu com isso, né? me Você trouxe tirou algum uma aprendizado. profundidade emocional no sentido de eu saber o valor do que eu quero. Perfeito. Sabe aquela frase que quando a pessoa tá na beira da morte, ela sabe, putz, ela não fala assim, queria voltar pro meu trabalho e fazer mais 2 horas extras. Ela não fala isso. Não, Ela fala, queria dar um abraço mais na minha filha, no meu perfeito. filho. Sim. Aí ela começa a dar E valor no que realmente, efetivamente tem, que jamais talvez ela conseguisse imagina uma na pessoa vida. que tava muito doente de cama, tá lá, fala, eu queria dar um abraço na minha filha, a pessoa fala, a gente te curou, Sim, tá curado. Aí, perfeito. o que esse cara vai fazer? Vai sair correndo, vai dar um abraço na filha dela, tão apertado que a filha, É, os olhos da filha vão esbugalhar. sim, Eu acho que eu passei por isso, sabe? perfeito. Eu passei por uma sensação de que minha vida acabou. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas sentar na cama e falar assim, cara, eu não sei mais se eu quero viver. Ter essa sensação, sabe? Eu não sei mais se eu quero viver. E quando virou essa chave pra mim, de eu não ter mais essa sensação, foi, cara, eu posso te falar, escrever livro é bom demais, velho. Pô, eu quero escrever muito livro ainda, sabe? Eu quero ficar bem. Eu quero ficar Perfeito. bem, eu quero cuidar das pessoas. É. Eu Mas quero... o livro talvez seja um canal de comunicação com outras pessoas, que você tá ali naquele teu mundo, mas que você tenha a sensação de que você está posteriormente transmitindo algo para outras pessoas também. Talvez seja como a comunicação de uma maneira geral, o Isso, rádio, a isso, TV, talvez. isso. Né? É o teu domínio, é a tua área Sabe, e ali de eu domínio. falei, cara, quantas palestras eu quero estar gritando no meio de um palco, de algum lugar que as pessoas Perfeito, me escutarem para eu falar que a perfeito, vida é boa, perfeito. sabe? Falar.
Cara, que dá pra sair da depressão porque eu saí, sabe? E eu saí não por esforço próprio, mas eu acho que porque, não sei, cara, mas Não, eu encontrei por esforço, por valor ajuda por, profissional, por- isso é importante também. E a gente buscar, gritar, pô, eu não tô legal, dá um grito ali e tal. sabe? Eu acho que pedir ajuda, sabe? Aprender a pedir ajuda foi. E o Foi Nostradamus primordial. narra isso. O Sim. Nostradamus narra essa minha experiência. Perfeito, Léo. Obrigado, cara. Obrigado por ter dado esse relato aí a respeito dos dois livros, né? Então eu recomendo aqui para toda a minha audiência, né? Leonardo, a gente chama de Léo Salomão, é Leonardo Salomão. Nós dando a filosofia de um gato laranja e o primeiro livro, né? Pequena Nuvem. Tá? Então eu recomendo ele, né, o contato do Léo, vocês podem pegar comigo aí no chatzinho aí e tal. No meu Instagram, né? @LeoDemudo Salomão. Tá o Sim, linkzinho na bio, tá todos perfeito. os links lá pro meu trabalho. Show. Obrigado, Léo. Mais uma vez, obrigado aí, né, Eu que por essa agradeço. resenha. Estaremos sempre aí. Graças a Deus. Um abraço.